Boa tarde, pessoal. Sou Fernando Pavani, falo de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Hoje, dia 3 de julho de 2023, e eu venho aqui falar sobre esse Volkswagen 1200 Sedã 1965, popular Fusca, na cor azul Atlântico, né? Eu venho falar desse carro que nós vamos estar trazendo à venda, e eu tenho introduzido sempre um pouco da história dos modelos, né? Só que nesse caso seria muita pretensão minha falar sobre o Fusca, primeiro porque eu pouco conheço de um universo muito grande de versões e variações e atualizações ano a ano, né? Mas eu tenho a acrescentar aqui um pouco da minha experiência de mercado com o Fusca, que embora seja um mercado muito amplo, ele vem a ser bem peculiar, né? Então tem que aprender a trabalhar com Fusca. Tem excelentes profissionais fazendo isso Brasil afora, né? E eu costumo dizer que pouco eu tive sorte ao oferecer os Volkswagen, porque eu não tinha entendido algumas coisas, né? Então isso vem bem, esse Volkswagen vem bem a calhar ao conteúdo do canal, porque ele exemplifica muito daquilo que eu falei no vídeo falando sobre os antigos oportunistas, falando sobre precificação, sobre colocação do carro no mercado. Tá? Então, nesse caso, eu quero falar para vocês que toda vez que eu vou fazer uma avaliação, sempre me solicitam avaliação de veículos para inventário, sempre tem alguma briga dizendo, olha, esse carro vale 15, não, esse carro vale 60, esse carro vale 5. Enfim, eu sempre vou olhar o carro. Eu tenho 3 métricas que são os públicos de consumidores que podem vir a comprar o carro, tá? No caso do Fusca, isso se torna mais evidente porque a gente pode trabalhar sempre com números, tá? Mas o que eu digo é o seguinte, tem o público do entusiasta, né? Tem o público do colecionador e tem o público que é o que só quer iniciar a vida, que é usufruir do carro, né? Então, o que muda entre eles é o preço. No caso do Fusca, vamos lá. Começaria entre o usuário, que é o cara que quer um carro mais baratinho. Hoje em dia, dificilmente alguém busca o Fusca para uso diário, mas tem bastante gente que procura. Essa semana tive encomenda de um cliente que quer um Fusca para ser o seu carro, uma vez que o filho dele, ao completar 18 anos, ele vai transferir o carro de uso dele para o filho, né? E que é um Fusca para ser o segundo carro da família e o seu carro de uso diário. Então ainda tem muita gente que busca no Fusca essa opção, né? E já não é demais lembrar que o Fusca já não tem mais aquela manutenção barata e acessível como antigamente, né? Primeiro que muita gente muita gente se atualizou e não mais quer fazer esse tipo de reparo em mecânica, né? E segundo, porque as peças se tornaram cada vez mais difíceis de se encontrar e se tornaram mais raras. Sobretudo num carro como esse, que tem os paralamas com farol grande, enfim. Mas, vamos lá. Começa então no usuário, que geralmente quer gastar, vamos dizer, até 15 mil reais, tá? E esse usuário, ele quer um Fusca. Não interessa como, pode ser com aquelas rodas 15 de ferro, pode ser um Fusca qualquer, pode ser um Fusca ratão, daqui a pouco ele vai colocar as calotinhas oferecidas no mercado aí, vai deixar ele com uma aparência um pouquinho mais de carro antigo, de originalidade, né, mesmo que não seja condizente com um ano, e vai usufruir desse carro, né, vai transformá-lo em algo de fato útil, não vai ter como um brinquedo, como um hobby. Então eu entendo que essa pessoa ela está sempre disposta a gastar em torno de 15 mil reais, que é o que todo mundo tem solicitado quando vem. Mas claro, existem variações, tem até 10 mil, tem até 20 mil, enfim. A partir daí, o Fusca vai entrar num limbo, que eu vou falar depois, que é o limbo do entusiasta. E antes de falar do limbo do entusiasta, eu vou falar do limbo do colecionador.
colecionador de Volkswagen, ele é uma pessoa muito exigente, muito criteriosa, tá? Ele entende muito daquilo que ele está comprando. Então ele exige que o Volkswagen tenha a lanterna, que a lanterna seja original, que a roda seja datada com o ano, né? Exige uma originalidade extrema que muitas vezes se perde em carros que foram restaurados. Então, nesse sentido, é uma das vendas mais saudáveis que eu fiz em questão de tempo versus anúncio, foi no Fuscão 1971, que foi vendido em 10 dias de anúncio por um preço considerado alto pela maioria das pessoas que perguntaram sobre o carro, mas era um carro sem restauração, era um carro intocado. E um carro desses hoje, não há limites para o preço dele, parte de 50, 60, 70, 100 mil reais, certo? E no meio do caminho a gente tem o entusiasta, que é aquele que quer um carro, não faz questão da originalidade extrema, não quer virar refém do carro, mas quer utilizá-lo aos finais de semana, quer passear com a família. E acho que é aqui que eu enquadro esse Volkswagen, né? Então a gente entende que aí tem um universo que parte de 15 mil reais também, sem limites. Vai depender do grau de originalidade, de preparação, em alguns casos quando tratamos de veículos preparados, né? Mas a gente tem esse Fusca aqui que se enquadra perfeitamente bem nisso. Né? O valor, vocês sabem que eu não revelo nos vídeos, porque, como eu sempre digo, os carros vão e os vídeos ficam, né? Os vídeos ficam aqui gerando conteúdo para o canal, mostrando carros, servindo como eventuais referências de restauração, né? E muitas vezes, como a gente busca sempre uma precificação justa dos carros, os carros caem na mão de outros revendedores e por respeito aos colegas e à profissão, a gente evita aquela especulação. Então, quem entra em contato comigo, quero saber por quanto tal carro foi vendido, vai ouvir, às vezes, uma cifra absurda. Por exemplo, no caso desse Fusca, se me chamarem duas pessoas, uma vai ouvir que eu vendi por 150 mil, outra vai ouvir que eu vendi por 6, 7 mil reais. Então, vamos poupar o tempo, vamos poupar o trabalho. Agora vamos falar desse Fusca aqui. Esse é um 1965, tá? Um carro muito bem restauradinho, né? Tem uma pinturinha antiga nele, tem alguns detalhes, mas é o carro que eu digo, ele atende muito ao perfil de entusiasta, também fica no limbo do usuário, porque é um carro bem usual, estou rodando a tarde inteira com ele, e ele se adequa bem também ao perfil de colecionador, né? Claro, dependendo do grau de exigência, vai ter um investimento para personalizar o carro, vai ter um investimento para trazer ele num pouco mais de originalidade. As rodas, salvo engano, em 65 elas já tinham janelas, né, elas não vinham com esse padrão. Os pneus têm faixinhas brancas. Então é um carro que tem um visualzinho muito bem acertado, um carro bem carismático, chama atenção por onde passa. Ele tem um excelente acerto estético. Ó, salvo engano, as rodas já deveriam ser essas aí, né? Lá a gente vê, ó, a plaquetinha. O carro é muito bem estruturado, tá? Não tem indício de colisão, não tem nada. E o que me chama a atenção nele é o capricho da parte elétrica. Alto-falante JBL, o som está funcionando ali. Não é o som original dele, né? Mas é um rádio condizente com o painel, um rádio de época. Então a gente vê que até na parte elétrica foi um carro bem caprichado. Quando eu digo que ele tem detalhes, logicamente aqui, por exemplo, nesse paralama, tem algumas marquinhas, né? Talvez não valha nem a pena fazer. Já pega o carro e sai aproveitar. Mas eu quero mostrar para vocês, olha, os faróis são antigos, são CBE os dois. O alinhamento dele é perfeito, a apresentação é espetacular. E eu já, embora não tenha tido muito êxito na venda de Fuscas, já andei numa série de Fuscas e esse
tá entre os melhores que eu já andei. O carro não tem podres. A pintura que foi feita nele é uma pintura já mais antiga, mas ainda assim tá com excelente brilho, com excelente tonalidade. Não vou conseguir baixar aqui usando uma mão só para gravar. Mas é interessante perceber que famílias viajavam aqui, né? As crianças viajavam aqui no Chiqueirinho. E esse carro, ele motorizou o país. Acho que não há exagero em se falar isso. Ele motorizou o Brasil. Ele colocou o Brasil sobre rodas de automóveis, né? Toda a família tinha um Fusca. Se não dentro do recinto familiar ali, sempre tinha algum tio, algum primo, algum avô que teve um Fusca. Então a gente tem nele um carro com bastante memória afetiva, com bastante nostalgia para encantar aos consumidores. Então quem quiser um carro bem estruturado, quem quiser um carro uma excelente apresentação, ainda com as lanterninhas pequenas nos paralamas, documentação em dia, placa Mercosul, quem quiser colocar placa preta, também vai ter nele uma excelente opção. Acredito que muitos clubes vão aprovar com facilidade esse carro, com louvores, né? Vocês vão ter nele uma excelente opção. Estou mostrando aqui algumas marquinhas do tempo, né? Mas assim, nada desabou na qualidade desse carro. Então quem quiser entrar em contato aí no @auto.pavani vai ver que o carro está com preço muito atrativo. A rodagem dele é maravilhosa. Coloquei meu pai nunca tinha andado, diz ele que nunca tinha dirigido um Fusca. Saiu a dirigir o carro, gostou bastante, está com rodar macio, engate das marchas justinho. Então, até para quem quer começar no carro antigo, claro, o investimento aqui vai ser um pouco maior do que aquela faixa que eu mencionei, mas até para quem quiser começar nesse meio dos carros antigos, vai ter nele uma excelente, enquanto vou falando, vou mostrando os catadinhos que eventualmente podem aparecer. Vai ter nesse carro uma excelente opção, com um baita custo-benefício, porque para fazer um interior nesse padrão aqui, se gasta facilmente 7, 8 mil reais, fazer um motor também mais 7, 8 mil reais, comprar uma carroceria por fazer mais 10 mil reais, aí vai calotinha, detalhe, volante, enfim. Vocês sabem que a conta vai longe e ultrapassa facilmente o valor que eu peço nesse exemplar. Então, no WhatsApp 53999284100, né, o Instagram @auto.pavani. Agradeço a audiência de vocês. Já veio nesse vídeo uma prévia de como eu precifico os carros e tal, vou falar sobre isso mais adiante. Mas quem assistiu esse vídeo aí já tem uma breve noção. Agradeço a todos pela audiência, uma boa tarde a todos.